Namastê, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Espaço Amor e Gratidão. No vídeo de hoje, o nosso assunto é peia. O que veio a ser a peia, por que ela ocorre, o que devemos fazer caso venhamos a sentir a peia e quais cuidados deveremos ter caso essa peia ela persista, mesmo após o ritual ter sido encerrado, após alguns dias, semanas e por aí vai. Bom, primeiramente, o que vem a ser peia? A peia é um termo utilizado por muitas vertentes que utilizam a ayahuasca em seus rituais, que quer dizer basicamente um tipo de paranoia. Então a pessoa ela entra naquela paranoia e não consegue se desvincular. Normalmente essa paranoia tem a ver com algo que aquela pessoa está vivenciando em um determinado momento. Por isso que eu sempre aconselho, quando você for consagrar, procurar estar o mais tranquilo possível, evitar consagrar num dia onde você tenha tido algum tipo de problema, sobretudo externo ou dentro da sua família, porque você vai levar isso para o ritual, obviamente, a ayahuasca vai procurar tratar esses critérios internos e muitas vezes isso vai se manifestar na forma de uma peia. E como a maior parte das pessoas elas não têm controle nem do seu mental e muito menos do seu emocional, isso acaba virando uma bola de neve e faz com que aquela experiência, em vez de ser uma experiência agradável, se torne uma experiência extremamente negativa. Não digo ruim, porque se a ayahuasca está trazendo aquilo, é algo que deve ser trabalhado, ok? Mas o que ocorre? Por que essa peia ela vem necessariamente a se manifestar? Bom, como eu falei para vocês, primeiramente, devido a algum momento que eu esteja passando ao longo da minha vida, naquele momento, posso estar com um familiar doente, posso estar com problemas financeiros, posso estar com diversos outros problemas, ou posso ter discutido simplesmente no trânsito, me deslocando para o local onde vai estar sendo realizado o ritual. Tudo isso acaba por influenciar o ser humano. Como eu já falei para vocês, nós não somos mestres da nossa própria encarnação, do nosso próprio ego, do nosso próprio ser. Existe uma parte nossa que é mais elevada, que nós chamamos de eu superior, que é a parte nossa que possui todo o conhecimento cósmico, inclusive de outras vidas, e existe nós, enquanto ego, enquanto encarnados, que é chamado de eu inferior. Isso de acordo com a doutrina indiana, como eu estou passando para vocês. Sendo assim, procure evitar. Contudo, em alguns momentos, pode ser que você esteja com um obsessor ou com algum tipo de entidade astral que não deseja que você melhore. Então ela vai providenciar para que você nunca consiga consagrar. Sempre naquele dia que você tentar consagrar, alguma coisa vai acontecer e vai provocar algo em você que vai evitar que você consagre. Isso também pode ocorrer. Ah, então o que eu devo fazer numa situação dessa, quando eu estiver com um obsessor? Não estou falando que você esteja, pode ser que tenhamos, mas como um querido professor que eu acompanho, que é o Laércio Fonseca, ele fala, cada um tem um obsessor que merece. Então, de acordo com aquilo que você vive, aquilo que você vibra, você está atraindo certos seres para perto de você. Como que eu posso lidar nessa situação, então? Bom, basicamente você teria que procurar um outro local antes de estar consagrando com a ayahuasca. Nesse caso, eu aconselho a você estar procurando um centro de Umbanda, porque a Umbanda, e não necessariamente um centro kardecista, a Umbanda, no caso, ela lida com karma ativo. E o centro kardecista, um centro espírita, ele vai lidar com karma passivo, ou seja, na Umbanda ele vai conseguir acalmar aquele obsessor para que você possa ter tempo para poder provocar a mudança necessária para que aquilo não ocorra mais. Então é algo mais rápido para aquilo que você necessita. Já no caso de um centro espírita kardecista, ele atua com um karma passivo, sendo assim vai demandar mais, porque exige uma reforma íntima que muitas vezes vai demandar meses ou mesmo anos para que você consiga, e você vai ter que conviver com aquele ser. Então tudo depende da sua necessidade, da sua urgência e por aí vai. Tá? Bom, a terceira coisa que eu quero falar para vocês é o que eu devo fazer caso eu venha sentir uma peia durante o ritual, o que é muito comum. Gente, a primeira coisa que você tem que procurar fazer é se acalmar. Eu mesmo já passei
por essa questão de peia, logo nas primeiras vezes, quando eu comecei a consagrar. Na verdade, a primeira vez que eu consagrei em casa, eu estava com um problema aqui, com um dos meus gatos doente, eu estava sozinho, e estava produzindo chá pela primeira vez. Fui testando para saber se o sabor estava próximo do que eu lembrava da ayahuasca, e de repente a força bateu com tudo. E eu tinha que estar cuidando daquele gato, não cuidei, e durante a força eu só conseguia pensar no pobre do gato. Obviamente que ele já estava sendo medicado, já tinha passado pela veterinária, mas ele veio a piorar. E nisso que ele veio a piorar, a minha situação durante aquele estado que eu estava da consagração acabou se complicando. Eu entrei num estado de paranoia pensando naquele gato. Graças a Deus, conseguimos salvar, o gato se recuperou, mas o que eu quero dizer, aquele estado que eu me encontrava acabou gerando aquela peia, aquela paranoia. Só que a peia, ela pode se manifestar de diversas formas. Pode ser, como eu falei para você, um problema que você emocional, um problema talvez espiritual, de algo que esteja com você, mas se os seus chakras conseguirem ser acionados e você conseguir subir até o seu chakra coronário, é muito provável que aquele obsessor fique em você. Ele não vai ficar junto porque a partir do momento que você começa a emanar muita energia, e são energias mais sutis, ele começa a se afastar, porque aquilo começa a fazer mal para ele. Então várias formas podem acabar lidando, mas como que eu devo lidar? Como que eu devo proceder? Primeira coisa, calma. Segunda coisa, procure se aconselhar com o pessoal da casa onde você se encontra, para que ele possa te acalmar. Reduza a dose da ayahuasca durante esse processo. Se você tiver condições, procure orar, procure rezar mentalmente, ou eleve seus pensamentos aos mentores espirituais que cuidam daquela casa, para que eles cuidem de você. Um outro ponto também muito importante, que nós não devemos deixar de falar e deixar de esquecer, é que a peia também pode bater numa situação, mas nessa situação as pessoas não deveriam consagrar. Pessoas que têm problemas mentais diversos, sobretudo questões de esquizofrenia, elas não devem consagrar, porque dependendo da situação vai causar essa miração, vai ativar um estado naquela pessoa que vai acabar complicando aquele problema mental que ela já traz. Temos o exemplo, por exemplo, do Glauco, que foi morto por um dos frequentadores da casa que estava no estado de paranoia. Não podemos esquecer disso. Então, essas pessoas elas têm que ser bem orientadas, elas têm que ser bem cuidadas, e o que eu percebo muitas vezes em alguns grupos e fóruns que eu faço parte, é que as pessoas não conseguem entender, não conseguem abrir seu coração para aquela pessoa que está pedindo ajuda, elas acham até graça. Porque é muito fácil eu falar que eu estou iluminado durante o período que eu estou consagrando com a ayahuasca, e realmente dependendo da sua permissão dos mentores, do seu nível evolucional, você pode alcançar um nível espiritual muito alto de iluminação naquele momento, mas quando você volta para o seu estado normal, após o ritual, é aí que você tem que praticar tudo aquilo que você viu. Entender que aquele seu irmão, ele é parte de você, vocês todos fazem parte de um ser maior, e cuidar dele é cuidar de você mesmo. Então não adianta eu ficar pedindo, que nem um mendigo, para o plano espiritual e não fazer nada para poder ajudar. Enquanto encarnados, nós podemos fazer muito, sobretudo para aqueles irmãos que estão encarnados como nós. No caso da pessoa que tem uma esquizofrenia, ela não deve estar consagrando. Isso vai acabar complicando. Sobretudo se ela estiver só consagrando por questão de sentir o estado da miração, de ficar vendo coisa. Não, a miração é um efeito colateral. A ayahuasca ela vem tratar da nossa parte espiritual e da nossa parte mental. E nisso acaba influenciando na nossa parte emocional. Nós somos constituídos de vários elementos e todos eles têm que estar atuando em conjunto para que nós possamos nos aprimorar e ascender finalmente a planos mais sutis, que são os planos de onde nós viemos. Agora, por fim, um ponto muito importante que também deve ser comentado. Eu escutei relatos de irmãos que consagraram e a paranoia continuou dias ou semanas depois deles terem consagrado e não conseguem se recuperar. Bom, aí eu tenho que dar duas dicas que eu espero que possa auxiliar. Primeiro caso, eu já falei, pode ser que você seja esquizofrênico e quando você consagrou, a ayahuasca ativou em você um estado que agora é complicado de ser solucionado, mas ainda pode ter uma solução. Procure pessoas que conheçam a medicina a fundo. Procure mestres espirituais ou procure necessariamente um tratamento psicológico que consiga lidar com aquele teu problema.
Porque se você está lidando é que aquele problema você trouxe e você não está sabendo como resolvê-lo. E isso, se você tiver essa questão de já ter esse problema da esquizofrenia, isso acaba se agravando e você tem que procurar um tratamento, tá? Seja com quem for. Obviamente que sempre vai ser o foco para alguém da área de psicologia, etc., que possa estar lidando com você. Mas um mestre espiritual, obviamente um mestre espiritual reconhecido, porque tem muita gente fajuta por aí, a gente sabe disso, ele também vai conseguir estar cuidando, né, da sua parte espiritual, da sua parte emocional, para que você consiga se livrar. Agora, um outro ponto também importante, que não é muito comentado, e que deixo aqui essa questão, é que se você já for médium, e você nunca procurou desenvolver isso, quando você vai num local assim, tomar uma ayahuasca, pode ser que ela coloque essa sua abertura da mediunidade em foco. Sendo assim, ela abre um canal para que você possa estar se comunicando, escutando coisas que não deveria, enxergando coisas que não deveria após o ritual. Se esse for o caso e você nunca teve problema mental, um problema de esquizofrenia, é muito provável que o seu problema seja de mediunidade, uma mediunidade não desenvolvida. Nesse caso, novamente, eu vou voltar a aconselhar você. Procure um centro, seja um centro umbandista, seja um centro kardecista, seja um centro de candomblé. Alguém tem que te auxiliar nesse caso. Por que eu falo centros e não falo outros locais? Porque você, num centro, você vai ter acesso a médiuns que muitas vezes vão estar enxergando, vão estar lidando com essa entidade espiritual que está acompanhando com você e vão saber como resolver o teu problema. Mesmo que o médium ali, ele não seja um médium clarividente, né, ou seja capaz de escutar o espírito, os mentores, os espíritos que o acompanham, desde que sejam espíritos de luz, eles vão ter como te auxiliar. Isso já ocorreu uma vez aqui na minha casa e eu posso te aconselhar, realmente funciona. Eu, nesses casos, quando eu preciso de uma ajuda mais forte e mais rápida, eu sempre procuro, nesse caso aí, um mentor, né, de algum centro de Umbanda, para que ele possa estar enxergando aquela situação e conseguindo auxiliar no caso que nós necessitamos. Bom, eu espero que esse vídeo ele tenha te auxiliado, ele tenha te aberto os olhos sobre essa questão do problema da peia, de como que você vai ter que lidar. Normalmente a peia ela faz parte do nosso processo de evolução, são problemas que nós temos que resolver, como eu já falei para vocês, e uma vez resolvidos não vão voltar mais, você vai passar a ter outras lições necessárias, mas para alguns, sobretudo essas pessoas que têm esse problema de esquizofrenia ou um problema de mediunidade não resolvida, isso pode acabar se complicando ao longo desse ritual com a ayahuasca. Então muito cuidado aonde você frequenta, o que você faz e o estilo de vida que você leva. Bom, obrigado por acompanhar o nosso vídeo, vejo você nos próximos. Namastê, amor e gratidão. Gostou do vídeo? Deseja aprender mais sobre esses outros assuntos? Visite a nossa página no site Clube dos Autores e a nossa página no Telegram. Maiores detalhes na descrição deste vídeo.